Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui então, gravando essa devolutiva da nossa primeira atividade, que foi uma revisão de literatura, trabalhando o texto literário e não literário e a sua linguagem. Recapitulando, o que seria o texto literário? O texto literário é aquele que está a serviço, né, da estética, da linguagem, ou seja, nós usamos as figuras de linguagem, que são as metáforas, as antíteses, é o sentido irreal da palavra, está a serviço da nossa imaginação, e utilizamos em que tipos de gêneros textuais? Poesias, crônicas, romances, novelas, teatros, enfim, toda vez que eu utilizo a palavra em seu sentido irreal, imaginário. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, você acendeu uma fogueira em meu coração. Então, a palavra fogueira aí, neste caso, eu usei no sentido irreal, conotativo, quer dizer que eu fui tomada pela paixão, tá? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, veja bem, o amor arde. Então, nós estamos aí utilizando a palavra no seu sentido irreal, no seu sentido figurativo, ok? Então, o texto literário tem a linguagem conotativa. Lembram que a professora ensinou o conotativo que começa com C, C de coração, que está a serviço do quê? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa subjetividade, está centrado no meu eu, na minha verdade e não numa verdade universal, ok? O texto não literário já é o inverso, tá? É o texto que tem o sentido denotativo, a linguagem é objetiva, clara, está a serviço da função, a função social dela. A função social dos textos não literários é realmente uma linguagem utilitária, está a serviço da informação, está focado em tratar dos fatos, dos acontecimentos, como, por exemplo, as notícias, né? Reportagens. Nós também podemos falar dos textos científicos, dos textos instrucionais, como os manuais de instrução, receitas, não é? Não dá pra gente mudar o código de leis e assim vai. A linguagem é usada no sentido real, denotativo, começa com D de dicionário, sentido real da palavra. É o significado da palavra sem qualquer outra interpretação. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Aqui vocês têm um slide, né, com as características do texto literário, que está a serviço da emoção. Ele tem a seguinte função, não é? Todo texto literário é uma forma como o autor enxerga o mundo. E ele tem um olhar mais apurado, mais refinado, e que ele vai buscar a sua inspiração nos fatos do cotidiano. Ele busca inspiração, sim, nos fatos do cotidiano, mas ele traz para a sua reflexão, ele traz para a sua ficção e depois ele devolve para a sociedade, né? Qual que é a intenção? A intenção é sensibilizar esse leitor, não é? Daquele olhar que ele teve, para que leve o leitor, né, a uma emoção, a ponto de que o leitor se emocione, e a partir dessa emoção, faça com que o leitor reflita essa realidade a partir da sua ótica e, quem sabe, não é? Venha transformar essa realidade que nós estamos vivenciando. Lembraram disso? Então, o texto literário, ele tem essa grandeza de sensibilizar, de emocionar, levar a reflexão para transformar a sociedade. E muitas vezes ele vai usar o quê? Uma linguagem poética, né, conotativa, uma linguagem ambígua. E ele faz o quê? Ele recria essa realidade, por isso que é ficção. Então, o texto literário, nós usamos todas as vezes que criamos gêneros fictícios, como as novelas, as poesias, não é? Os romances, crônicas, contos, fábulas e assim sucessivamente. Bom, aqui a gente tem a função social do texto não literário. Vamos relembrar, função social é a serviço do que o texto está. Então, conforme eu já disse lá em cima, é um texto que está a serviço da informação. Ele está centrado no fato. Então, é um texto que a base é a realidade dos fatos. Então, a ênfase é no contexto. Ou seja, apenas a realidade importa. É a realidade traduzida em palavras. Eu traduzo em palavras a verdade nua e crua, não tem a minha visão, ela é simplesmente objetiva. Então, assim, a linguagem é objetiva, o serviço dela é informar e explicar o que está acontecendo, como, por exemplo, uma notícia, né, um texto científico, um texto instrucional. Tudo bem? Bom, continuando então, a professora colocou 2 exemplos que estão aí, né, contextualizados com o momento que nós estamos vivendo. Então, a linguagem denotativa, no seu sentido literal, valor referencial, informativa,
Eu coloquei aqui um exemplo. O papel foi rabiscado por todos. Isso é um fato. Foi rabiscado por todos e acabou. Então, a palavra rabiscado aí, quer dizer, o papel ele pode ser rabiscado, não tem nenhum efeito, não é, conotativo. A linguagem é denotativa. Aí a professora trouxe um exemplo contextualizando, né? O coronavírus é muito contagioso, mas especialistas e as autoridades afirmam que não é necessário pânico, e sim a prevenção. Por isso, orientam ficar em casa. O que quer dizer isso, né? Então, veja bem, a palavra contagioso, se você for buscar no dicionário, realmente é aquilo que contamina, tá? E o coronavírus, de fato, é muito contagioso. Então, a palavra aí, ela não foi usada fora do seu contexto literal. Ela foi usada no seu contexto literal. Tudo bem? Já eu usei a mesma palavra no segundo exemplo como uma linguagem conotativa, que é aquela que permite inúmeros sentidos, ela é abstrata, subjetiva. Então, o papel desempenhado pelo autor era muito complexo. Aí, veja que a palavra papel neste exemplo está diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, olha lá, o papel foi rabiscado por todos. As pessoas podem rabiscar um papel, sem problemas. Agora aqui, o papel desempenhado pelo ator era muito complexo. Não é o mesmo papel que nós estamos falando. Nós estamos falando das atribuições, não é? Olha lá, qual é o seu papel nisso tudo? O que eu quero dizer com isso? Qual que é a sua parte nisso tudo? Então, quando perguntou o que quer dizer com isso, quer dizer que a palavra não foi utilizada no seu sentido literal. Ela tem outras interpretações. Então, tá aí no exemplo 2, a mesma palavra contagioso. Veja lá, o mais contagioso é o medo. E cuidado com o bombardeio de notícias falsas e alarmistas. Percebem que contagioso aí está se referindo a medo? E a gente percebe aí que tem uma outra palavra nessa frase que está fora do seu contexto, né? Real. Ela, se você buscar no dicionário, bombardeio tem outra característica. Então, aqui, bombardeio de notícias quer dizer o quê? Muitas notícias, não é? A gente vive maluco ultimamente, notícias sobre o coronavírus, sobre o contágio, é tanta informação que nós realmente, é como se nós estivéssemos sendo bombardeados pelas informações. Então, a palavra contagioso, nesse caso, está se referindo a medo. Tá? O mais contagioso é o medo. Então, no caso, a palavra contagioso está sendo atribuída a medo, ou seja, ela está fora do seu contexto real, do seu sentido denotativo. Então, o que quer dizer aí neste caso? Perguntou o que quer dizer, já é sentido conotativo, tudo bem? Bom, aí a professora colocou para vocês uns exemplos. Ó. De acordo com os sentidos empregados nos exemplos 1 e 2, pelas setas, lá no slide 4, que esse nós acabamos de ver, respondam. Qual deles podemos usar em um texto literário e por quê? Bom, então voltando aqui. Qual deles nós vamos usar num texto literário? O exemplo 1 ou o exemplo 2? Então, a maioria aí acertou lá nas devolutivas que eu dei em sala de aula. Então, é o exemplo 2, ok? Espero que vocês tenham acertado. Depois vocês devem conferir, ok? B. Qual deles podemos utilizar? Gente, eu tô pintando tudo aqui, tá? Deixa eu apagar. Qual deles podemos utilizar em um texto não literário da categoria jornalística, por exemplo? Então, lógico que o exemplo em que a palavra contagioso foi usado no seu sentido literal, o texto 1. Então, respondendo aí a sua pergunta, qual podemos usar em um texto literário? O texto número 2. Qual deles vamos usar em um texto não literário? O exemplo 1. Tudo bem? Então, vamos descer. O texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? É um texto que está a serviço de argumentar a sua opinião sobre um determinado fato. E o texto argumentativo, ele pode aparecer em outros gêneros textuais, que não só a redação, que é a dissertação escolar, ou o artigo de opinião. Pode aparecer numa charge também, como, por exemplo, nós estamos vendo aqui, ó, nessa charge. O egoísmo mata mais que o vírus. Então, vejam que a professora colocou para vocês esse desafio. A linguagem conotativa ou denotativa, galerinha? Lembra que eu joguei no grupo da sala? Bom, o egoísmo mata mais que o vírus. Vocês acham que isso é um fato ou é uma opinião? Por mais real que possa ser, a pessoa nessa charge está expressando o quê? A opinião dela. Então, ela está se baseando num fato real do cotidiano que ela está vendo, que é o egoísmo das pessoas, mas é a opinião dela, ok? Então, como é que eu vou construir a minha tese, que é a minha opinião, num texto argumentativo? Eu vou me basear num fato da realidade, que é algo inquestionável, e vou colocar a minha opinião. A nossa opinião é algo que se questiona, é algo que se discute.
Porque o meu ponto de vista pode ser diferente do seu. Há controvérsias. Então, a minha verdade não significa que ela seja a sua. Tudo bem? Então, aqui a professora colocou um exemplo de fato. A literatura, por muitas vezes, retrata o aspecto negativo do ser humano e da sociedade. Isso é um fato, isso é uma verdade. Aí vem a tese, que é o quê? A minha opinião, a opinião do leitor, do escritor, a esse respeito. A literatura não tem um compromisso fiel com a realidade. Aqui eu tenho a tese. Lembra como que a gente forma uma tese? A gente tem um sujeito, que neste caso é a literatura, e eu vou afirmar. Eu tenho um verbo e eu tenho um complemento aí. Não tem um compromisso fiel com a realidade. Isso é o meu ponto de vista. Aí eu vou colocar um argumento para comprovar essa minha tese. Ela não tem um compromisso fiel com a realidade, mas sim com transcendê-la. Ou seja, ir além dessa realidade. Dessa forma, pode até não retratar exclusivamente os bons hábitos sociais, mas certamente estimula o senso crítico. Então, essa é a minha verdade, é o meu ponto de vista. E mais que ter uma opinião, nós precisamos comprovar. Porque opinião todo mundo tem, eu quero ver comprovar. Todos nós somos inocentes, até que se prove o contrário. Ou todos são culpados, até que se prove o contrário, não é? Contextualizando, trazendo isso para um tribunal lá, o réu, ele é réu. Mas se o seu advogado conseguir argumentar e convencer o júri de que ele não é culpado, ok, ele terá absolvição. Fora isso, ele será condenado. Vai depender do poder de argumentação. Então, percebem onde nós vamos usar os nossos argumentos para comprovar a nossa tese, que é a nossa opinião em relação a um fato. Então, essa é a tríade. Quando você vai criar um texto, não é, argumentativo, eu preciso me basear num fato, depois eu preciso ter a minha tese, que é a minha opinião, e depois eu preciso argumentar, eu preciso comprovar aquilo que eu penso. Tudo bem por aqui? Muito bem. E aí a professora, então, colocou atividade para a gente refletir. Então, eu coloquei para vocês aí o exemplo do que era o egoísmo no dicionário, certo? Vocês pesquisaram também, eu acredito, não é? E vamos ao exercício 2. No exercício 2, vocês tinham que dizer: releia a linguagem verbal do texto. O que é a linguagem verbal? Aquela que se utiliza de palavras, do texto argumentativo e imagético. Imagético é aquele que tem imagem, lá no slide 6. O egoísmo mata mais que o vírus. O egoísmo está sendo personificado? O que é personificar? É você atribuir sentimentos e atitudes humanas a um ser inanimado. O egoísmo, por acaso, é um ser animado? Não. Se ele não é um ser animado, logo, nós estamos personificando, ok? O egoísmo. Então, qual é a resposta aqui? Sim, não é? Estamos personificando o egoísmo. Sim, ok? Qual é a função social deste gênero textual? O que é função social mesmo, nós falamos? Quando nós usamos um texto, tá? Que ele tem uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, a função social não é levar à reflexão? É levar à reflexão. Então, ele está se baseando num fato do cotidiano com a intenção de levar o leitor à reflexão. Mas antes ele precisa fazer o quê? Lembra que a professora ensinou para vocês na sala? Que todo texto que tem o sentido conotativo, o texto assim, que está a serviço, né, da reflexão, ele tem que atender a essas três letrinhas aqui, ó, que é sensibilizar, emocionar, refletir para transformar. Na verdade, 4 letrinhas, né? Então, ele está a serviço do quê? Da sensibilização, da emoção, da reflexão para uma transformação. Qual que é a intencionalidade? A intencionalidade é fazer com que as pessoas reflitam, né? Então, a partir dessa sensibilização, que elas consigam se emocionar, que elas consigam refletir sobre essa realidade e que transforme, que tenha uma mudança de atitude. É essa a função social desse gênero, tá? Levar a sociedade a uma sensibilização, emocionar-se, refletir para transformar. É isso, tudo bem? Já o exercício, a alternativa C, ao analisar a linguagem verbal e não verbal, por mais real que seja a crítica implícita, né? Implícita, que é aquela que a gente tem que interpretar, a palavra egoísmo, ela não foi empregada em sentido literal, e sim figurativo. Portanto, temos um exemplo de linguagem, bom, se for utilizada em sentido figurativo, não é? Qual que é a linguagem conotativa? Acertaram? A maioria acertou. A maioria de vocês, né, eu até pontuei lá nas devolutivas particulares, lá,
que vocês não tiveram problema, vocês entenderam muito bem essa parte. Mas eu gostaria que vocês conferissem o gabarito de vocês, olhassem o que vocês erraram ou complementem suas respostas no caderno. E depois, lá no finalzinho, a professora vai fazer uma enquete, o que vocês acham que nós devemos retomar deste conteúdo. Questão número 3. De acordo com sua resposta anterior, podemos inferir que o enunciador expressou um fato ou uma opinião? Bom, primeira coisa, se ele está usando o sentido conotativo, se é o sentido não literal, lógico que ele expressou o quê? A opinião. E aí justifique a sua resposta, né? Se necessário, recorra à explicação ao lado lá do texto imagético. Então, o autor, ele se baseou em fatos do cotidiano, a partir da sua ótica, de como que ele está percebendo essa realidade, e ele fez o quê? Expressou a sua opinião a respeito dos fatos, não é? Ou do fato, né? Que ele narrou, que é o egoísmo das pessoas. Então, isso é uma opinião. Tudo bem? Baseado numa questão que ele viu, que ele trouxe para sua reflexão e expressou a sua opinião. Agora que você revisou o que é tese, fato e opinião, elabore em seu caderno uma tese para o tema do texto. Inicie, primeiramente, levando em conta o fato. Essa questão, ela é pessoal, cada um colocou a sua, e todos que eu consegui ler, eu respondi que estava ok, todos que entregaram dentro do prazo ali, né? Eu coloquei para vocês recadinho que estava tudo bem. A maioria foi bem, a maioria entendeu ali o que é realmente esse assunto. Vocês não apresentaram dificuldade aqui. Ok? Vocês se pautaram, sim, no fato do cotidiano, que é isso que nós estamos vendo agora, o egoísmo, a falta de compaixão, as pessoas não pensarem no próximo, não é? E que isso é uma questão também de educação, de princípios éticos e morais. Vocês justificaram muito bem e parabéns, ok? Então, vamos prosseguir. Bom, aí a professora também falou neste material aqui sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? Já que nós estamos trabalhando, né, com o gênero notícia, a notícia ela é toda intertextualizada, a gente trabalhou bastante isso em sala de aula, não é? O que é intertextualidade? É um diálogo intertextual que acontece entre gêneros diferentes, não é? E que tratam do mesmo assunto. Nós temos a intertextualidade temática. Às vezes, a intertextualidade ela também pode ser formal, não é? Textos que têm assuntos diferentes, mas que trazem a forma, não é? De textos já conhecidos, que já foram escritos por outros escritores, outros autores, e nós nos apropriamos, como, por exemplo, as paródias de música que nós fazemos, ok? Já a intertextualidade temática, é como se fosse, vamos dizer assim, uma paráfrase, né, do conteúdo de uma forma diferente. Então, gêneros diferentes falando do mesmo assunto. Então, aqui nós temos a intertextualidade, que ela pode aparecer de forma explícita ou implícita, de um texto no outro. Pode ser uma letra de música, dialogando com um poema, ou dialogando com uma fotografia, enfim. Aqui, nós trouxemos para vocês... eu trouxe essa atividade que nós trabalhamos, inclusive, em sala de aula, eu falei para vocês, ó. Então, essa frase famosa que vocês conhecem aí, ó. Há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. Então, na verdade, uma propaganda da Vale do Rio Doce, em 1970, que comemorou 20 mil toneladas de minério de ferro que foram exportadas. E, na verdade, ela está fazendo referência a um verso conhecido do Drummond, né? Drummond, todo mundo sabe, é o poeta que criticava, não é, a forma como a exploração da Vale estava ali prejudicando a natureza, o meio ambiente. Então, ele já tinha ciência, ele não era contra o progresso, mas sim contra a forma de exploração, certo? Então, a intertextualidade ela pode acontecer também de ideias, né? As mesmas ideias de uma obra citada em um outro contexto também acontece, tá? Então, vamos aqui ao exercício, certo? Veja o exemplo do poema Lira Itabirana, de Carlos Drummond. Então, aqui o Carlos Drummond fala: o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. A dívida interna, a dívida eterna, a dívida externa, a dívida eterna. Veja bem, né? Eu não vou ler o texto inteiro, depois vocês releem, mas aqui a gente já percebe, né? Que tanto no verso 1, verso 3 que eu acabei de ler, parece que ele escreveu, né, esse texto recentemente, né? Se a gente parar para analisar,
parece que é atual. Mas o texto aí, o poema, foi escrito em 1984. Então, o poema do Drummond, ele nunca foi impresso, na época, em livro algum, mas ele veio à tona, principalmente quando aconteceu lá, né, o rompimento das barragens, lá, Brumadinho, enfim. Bom, qual linguagem predomina nesse texto? Conotativa ou denotativa? Então, o texto do Drummond é um texto poético, lógico, é um texto literário, lógico, ele usa uma linguagem conotativa, certo? Então, ele usa uma linguagem conotativa. Por quê? Porque é um texto poético que está a serviço do quê? Da reflexão, da sensibilização, para que, quem sabe, né, o ser humano realmente possa transformar e mudar as suas atitudes. Trata-se de um texto literário ou não literário? Trata-se de um texto literário. Se eu tenho uma linguagem conotativa, logo eu tenho um texto literário. Ok? Então, essa é a justificativa, é um texto literário, porque ele utiliza as palavras em sentido conotativo, ou seja, sentido figurativo, e requer do leitor a interpretação. Há quanto tempo esse poema foi escrito? Vocês fizeram as continhas aí, gente? Quem fez as continhas? Quem fez? Quanto tempo o poema foi escrito? Vamos lá, quem fez? Olha lá, foi feito. Todo mundo sabe fazer essa conta, gente? Sabe? Nós estamos em 2020. Então, você vai tirar 1984, certo? 4 para 10, quanto? 6, certo? Quantos anos? 36 anos? Bastante, não é? 36 anos? Olha isso. E parece que foi escrito ontem, certo? Bom, vamos continuar. Tem alguma conexão com a realidade, verossimilhança? O que é verossimilhança? É conexão com a realidade, né? Sim, né? Pois nós continuamos tendo os mesmos problemas, não é? A mesma dívida, a Vale do Rio Doce, não é? Recentemente aí esteve nas redes sociais com aquela tragédia, né? Tivemos a tragédia de Mariana, depois a Vale do Rio Doce, enfim, né? É muito tempo. Depois de 35 anos de publicação, na verdade foram 36, né, pessoal? E tá desatualizada aí. Até os dias de hoje, quanto o nosso país mudou? Quanto o nosso país mudou, hein? Vocês acham que mudou muita coisa de lá para cá? Isso foi meio pessoal, mas a maioria respondeu que essas questões de dívida, essas questões de descaso ambiental, desmatamento, falta de preocupação, né, com o meio ambiente, que o homem continua explorando, desmatando, que essas questões ainda estão bastante pertinentes aí na nossa atualidade, que isso ainda não mudou. Vocês colocaram isso, a maioria, ninguém deixou isso em branco, todos vocês estão bem cientes, né, de que ainda existe essa preocupação muito grande. E o fato de nós estamos vivendo aí também, né, essa questão de coronavírus e tudo mais, né, enfim, são problemas que nós estamos enfrentando e que é exatamente o homem que é culpado, né? Nós estamos aqui recebendo da natureza, na mesma moeda, todos os malefícios que nós estamos causando a ela ao longo da nossa existência, certo? Bom, qual é a crítica, então, implícita neste poema, né? A crítica implícita é para que a sociedade repense, pare enquanto há tempo, não é? E realmente perceba que, será que eu preciso disso tudo? Será que eu posso realmente explorar a terra, explorar a natureza e não devolver nada a ela? Então fica aí uma reflexão, né? Nós estamos agora no momento pensando, será que vale todo o dinheiro? Será que vale toda a riqueza de um país? Se o seu povo está infeliz, se o seu povo está morrendo? Então cabe uma grande reflexão aí, né? Será que o dinheiro compra tudo, de fato? Nós estamos vendo que não, né? Nós estamos vendo que não. Vocês devem ter assistido, né, Vingadores, e o Thanos, ele tem uma filosofia de vida de ser imparcial, né, como o efeito de Pandora, enfim. Será que a natureza não está querendo cobrar de nós? Então, cabe uma bela reflexão aí, né? Eu acho que nós teremos que nos reinventar, tentarmos viver com menos, porque às vezes menos é mais. Não é para não ter ambição. Ambição sim, ganância não. Ambição é algo bom, mas a ganância é algo destrutivo, nós estamos vendo isso, certo? Bom, aí vocês tinham que ler o slogan da propaganda da Vale do Rio Doce, que é o slogan, né? A frase lá, como se fosse o título, e ela faz intertextualidade com qual verso do poeta, né? Com qual verso famoso.
ela faz intertextualidade, né, com os versos, lógico, com o verso do poema lá do Drummond, né, no meio do caminho tinha, né, uma pedra. E a maioria acertou, não teve, praticamente quase ninguém errou. Porém, alguns alunos colocaram trechos desse poema. Não, ele não se refere a esse poema, ele se refere a um outro poema do autor. Tinha uma pedra no meio do caminho. E qual que é a ironia, né? Vale do Rio Doce está ironizando o autor, está querendo dizer que, na verdade, a pedra no meio do caminho, né, a pedra no meio do progresso, era o Drummond. Quando, na verdade, não foi bem assim, né? Hoje nós estamos vendo, né? 36 anos depois, nós vimos o que aconteceu, né? Bom, gente, aí agora nós vamos dar sequência aqui, né? Tá ficando um pouco longa essa gravação. Vamos ver se eu vou conseguir salvar isso para mandar para vocês. Aqui eu coloquei um texto bem atual, é um texto aí de fevereiro desse ano, de Brumadinho, falando sobre a produção de minério da Vale do Rio Doce, que ela caía, e eu achei super interessante, né, que nesse trecho aqui, ele fala dessa questão aí do coronavírus, não é? Do transporte, né, para a China, desse minério e coisa e tal, acho que vocês leram direitinho o texto, e aqui ela fala, né, que... Deixa eu ver aqui no pedacinho, olha, bem aqui. As estimativas não consideram efeitos de segunda ordem da epidemia de coronavírus, diz a Vale. Como a companhia avalia que, no momento, os impactos do vírus parecem ser acomodados apenas por meio de alteração de preço e afirma que pretende restabelecer seus estoques em 2020, mesmo com risco de menor demanda chinesa. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, ela não acredita que vai ter um grande impacto, até porque, né, ela teve lá o vírus a princípio, ele chegou lá, eles já estão numa fase de contenção do vírus, eles já estão voltando às suas atividades normais, enquanto o resto do mundo está aqui brigando com isso e ela já está retomando as suas ações, as suas atividades, né? E a gente espera que a gente termine logo isso aqui também, não é isso? Bom, então aqui nesse exercício 8, você tinha que analisar os 4 textos, slides 6 e 10, e responder e justificar no caderno, certo? Os 4 textos apresentam gêneros diferentes? Sim, cada texto tem um gênero. Aí vocês tinham que classificar. Então, nós fomos falando para vocês. Então, vou voltar aqui rapidinho, os 4 textos, né? Aqui a gente tem um texto que o primeiro é uma propaganda, certo? Aqui nós temos um poema, nós temos uma notícia, e a gente teve lá o primeiro, que foi uma charge, certo? Então, a atividade tem 4 textos. Então, são gêneros diferentes, cada um está a serviço, cada um tem uma função social. Há vocábulos ou citação que remetem a um diálogo intertextual? O que é o diálogo intertextual? É a intertextualidade. Sim, todos eles têm algo em comum, se a gente parar para ver, né? Todos eles estão aí falando, né, dessa questão. Se a gente parar para analisar, o texto 1, né, que fala lá da charge, que o mais... Vou voltar lá. O egoísmo mata mais que o vírus. Nós estamos falando de vírus. Qual outro texto que está falando de vírus, se a gente parar para ver? Então, a gente tem aqui na notícia falando, né, do problema do coronavírus. Então, tem um diálogo entre esse texto, correto? Aí, nós temos aqui um outro texto, que é a notícia, né, sobre... o coronavírus aqui em São Carlos. Mas eu vou voltar, gente, eu desci um pouquinho demais, né? Então, voltando aqui. Qual é a função social de cada um dos gêneros apresentados? Já falei, né? Então, a gente tem lá em cima uma charge, depois nós temos uma propaganda, né? Aqui, depois nós temos um poema e nós temos aqui uma notícia, certo? E qual a função de cada um? Função social. Tanto a charge quanto o poema, que são textos que pertencem aí ao gênero literário, estão a serviço mesmo da sensibilização para chegar aí à reflexão do ser humano de forma que ele transforme a sua forma de pensar e mude suas atitudes. Essa é a intencionalidade. Aí a notícia está a serviço da informação, ok? Tudo bem? Bom, pelo menos 2 dos textos trazem o tema do assunto que é a maior preocupação mundial. Quais deles? Qual deles? Ou melhor, quais deles? Então, nós estamos falando... Já falei, né? Vou voltar aqui. Nós estamos falando do texto que é a charge, né? Falando sobre essa questão do egoísmo que mata mais que o vírus, o coronavírus. E aqui a gente tem a notícia, né? Que fala dessa questão aí do coronavírus, que a gente pode ver bem aqui no final do texto, ó. Tudo bem? Bom, analise os 4 textos, já falei.
Revisando as características do gênero notícia e sua estrutura, esse daqui vocês enviaram, eu olhei, a maioria que fez entendeu e acertou direitinho, não tem problema. Releia o quadro com as características do gênero notícia, identifique as notícias no slide 12 e registre no seu caderno. Então, eu tinha que ver essa notícia aqui, ó. São Carlos contabiliza 7 casos suspeitos de coronavírus, outros 4 casos já foram descartados, né? Então, a gente tem aqui o título, né, da manchete, São Carlos contabiliza 7 casos suspeitos de coronavírus, a gente tem o subtítulo, outros 4 casos já foram descartados, certo? Aí nós temos aqui a LIDE, né, a Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou na tarde desta sexta-feira, 13/3, novas notificações de suspeita da Covid-19, totalizando neste momento 7 casos suspeitos, outros 4 já foram descartados após exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Então aqui a gente tem o quê? A LIDE, que é o quê? O resumo, né? O LIDE é o resumo da notícia. Depois a gente vem o corpo da notícia, com maiores informações, com maiores detalhamentos, ok? Então, o que o aluno tinha que fazer aqui na questão de número 9? Ele tinha que identificar as características da notícia. Então, para o aluno saber quais são as características, ele tinha que vir aqui, no gênero. Primeiro, ela é curta? Sim. Retrata fatos verdadeiros e recentes? Sim. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita. O que é erudita? Complicada, né? Difícil, nem cheia de vícios? Sim, deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada em terceira pessoa, sem valorações, que são os adjetivos, né? Então a notícia ela simplifica, ela é restrita, ela usa muito mais substantivos, os verbos de ação, e ela é restrita de adjetivos, porque ela não tem opinião pessoal do escritor, ela é impessoal. E qual é a estrutura dela? A estrutura dela é um título, né? A manchete, que é você vai narrar os fatos, o que está acontecendo, o título é aquela chamada que vai chamar a atenção, né, do leitor para aquela matéria. Então, ela precisa ser bem criativa, direta, objetiva, tem que ter um verbo aí no presente, tá? Para mostrar que a notícia realmente é recente. Ela tem um subtítulo, que é o que complementa o título, com mais algumas informações, enfim. O lead, nós acabamos de falar, que é o resumo. Dentro, né, dessa questão do lead, a gente tem que responder de quem que eu estou falando, né? Neste caso, a gente está falando aí, né, do coronavírus, né, das pessoas que são suspeitas, né, de estarem com o vírus aqui na nossa cidade, onde, né, que é a cidade, no caso São Carlos, e quando, que é aí a data, né? A data aí recente, você pode olhar, 13/3. Tudo bem? Eu acho que foi isso. E podemos afirmar que essa notícia atende às regras estruturais do gênero? Sim, né? Porque ela responde a essa estrutura. Então, ela está aqui respondendo à estrutura. Então, aqui nós temos a estrutura. Aqui a gente tem as características e aqui a gente tem a estrutura. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, eu vou fazer aqui para vocês uma enquete, tá? Vocês podem me responder lá nos grupos de WhatsApp da sala. Qual a dúvida de vocês em relação a esta atividade? Todos entenderam, todos compreenderam, acham que eu devo voltar. Eu gravei o mais rápido possível para tentar, não sei nem se meu celular conseguiu gravar para vocês, tá? Estou usando aqui um gravador de telas. Então, espero que vocês tenham entendido, que essa devolutiva tenha sido útil. Claro que eu gostaria de estar com vocês na sala de aula, vocês perguntando e eu respondendo, seria, lógico, maravilhoso. Mas a gente, né, não tem essa oportunidade. Eu peço desculpas aí para vocês, algum erro, né? Vocês sabem que é tudo muito novo, eu sou professora de sala de aula, é difícil, nós não estamos acostumados, não somos youtubers, mas a gente está se virando, fazendo o melhor que nós podemos para vocês. E se tiver dúvida, estou à disposição. Ok, pessoal? Um beijo grande no coração de vocês. Eu quero muito que vocês entendam. E eu vou gravar a próxima aula para vocês do slide, ou melhor, da atividade 2. Enquanto isso, eu gostaria que vocês relessem as respostas de vocês no caderno, corrigissem, anotassem o erro, que de repente vocês erraram alguma questão, tentassem entender por que erraram. Se não conseguirem entender por que erraram lá essa questão, coloque para mim lá na sala de aula, na enquete, lá na turma do WhatsApp, para eu voltar. Eu volto, não tem problema. Tudo bem? Um beijinho no coração de vocês.